Os filmes comandados ou pela diretora Mona Fassbender ou comandados pelo diretor Bradley Corbet, que normalmente são escritos pelos dois, podem variar de forma, podem variar de objetivo, mas normalmente tem como principal característica uma elaboração sobre a formação do povo estadunidense em a infância de um líder através do ponto de vista da tendência daquele país ao fascismo e ao autoritarismo. Em Vox Lux, sobre toda essa questão da cultura pop, do culto à personalidade. Já em Brutalista, todos esses ainda filmes dirigidos pelo Bradley Corbet, através de um ponto de vista da influência dos imigrantes para construir tudo aquilo que se tornaram os Estados Unidos, e eu estou dando só alguns exemplos aqui. E em O Testamento de Anne Lee, que é dirigido pela Mona Fassbender, mas coescrito por ela e pelo Bradley Corbet, como todos esses filmes que eu citei aqui como exemplos, o foco é no radicalismo religioso, no fundamentalismo cristão como um dos pilares da construção dos Estados Unidos da América. O filme gira em torno da personagem título, a Anne Lee, vivida pela Amanda Seyfried, que passa a ser vista em sua comunidade lá em 1700 e alguma coisa, ainda em Manchester, na Inglaterra, como primeiro uma líder religiosa e depois uma espécie de profeta, talvez até esposa do próprio Cristo, ou então uma encarnação, uma versão do próprio Salvador naqueles tempos. Ela então consegue conquistar uma congregação para viajar para os Estados Unidos, atravessar o Oceano Atlântico e começar a evangelizar sobre a sua própria versão do cristianismo naquele país. O que eu mais gosto de O Testamento de Anne Lee é a maneira com que ele investiga o cristianismo, principalmente durante boa parte dos séculos 17, 18 e 19, quando eles estavam se estabelecendo mais especificamente nos Estados Unidos, como eu falei na descrição da sinopse agora há pouco, de uma maneira bastante multifacetada, de uma maneira bastante complexa. O filme entende, se você lembrar do primeiro terço da projeção, por exemplo, que na base, nos fundamentos do extremismo religioso, normalmente estão um sofrimento muito profundo e também, talvez, provavelmente, uma repressão sexual que, na maioria das vezes, é a causa desse sofrimento da pessoa. O filme também entende muito bem que a religião precisa de alguns elementos como a coletividade, como um sentimento catártico e de transe, de rituais que façam com que a pessoa se sinta se elevando daqui para uma zona espiritual superior. E nesse sentido, o filme da Mona Fassbender faz algo muito interessante, que é, o filme não chega a ser necessariamente um musical, mas ele investe tempo suficiente nas cenas musicais, naqueles louvores coreografados de uma maneira bastante catártica, como eu falei, de uma forma bastante imersiva. Ela mergulha a gente com a câmera, muitas vezes sem cortes, pelos corredores da casa onde aquele culto está acontecendo, coreografa aqueles atores e também aqueles figurantes de uma maneira que faça com que a gente sinta realmente a força daquele transe que eles estão experimentando, e isso é muito vibrante e é muito importante para a gente entender o que motiva as pessoas a continuarem frequentando aquele lugar, o que faz as pessoas realmente sentirem que fazem parte de algo espiritual e não apenas terreno. Dentro dessa construção temática do filme, outro ponto importante dessa ideia de religião que o filme apresenta é que é muito importante que a narrativa da religião dê para as pessoas que a seguem uma sensação de pertencimento e uma sensação também de compreensão daquilo que elas não poderiam compreender racionalmente. A gente sabe ali que a Anne Lee perde vários filhos, esse é um dos grandes traumas da vida dela, é algo muito difícil de entender, ainda mais 300 anos atrás, mas é mais fácil entender ao invés de pensar do nada, né, que seriam vírus, que seriam bactérias, ou então que seria os próprios maltratos dos pais, que não sabiam como criá-los de maneira adequada. Tem uma cena que mostra ela ali tentando amamentar a criança de uma maneira bastante desengonçada, mas acreditar que na verdade é uma punição divina pelo sexo, por exemplo, ou então poderia ser acreditar que é um lado mais maligno do universo. Ela escolhe acreditar não no diabo, mas em Deus, né? Acreditar que é punição do próprio Deus por ela ter fornicado com o marido. E esse é só o estalo inicial para ela criar uma seita que tem como um dos principais motores o celibato, a castidade. O filme tem uma interpretação fabulosa
da Amanda Seyfried, que é uma atriz bastante subestimada, sempre foi. Basta você perceber no final do filme, por exemplo, o envelhecimento pelo qual ela passou ao longo da narrativa. Isso se deve não só à ótima transformação física dela através do trabalho de maquiagem, que é sutil, não é aquele trabalho de maquiagem chamativo, mas também pela capacidade da atriz de começar a colocar no rosto um olhar mais cansado, um olhar mais envelhecido. Não chega a ser ao que o menininho lá de Vai Veja faz no filme, mas é algo análogo e isso é um grande elogio. O filme também se beneficia de uma fotografia brilhante de um cara chamado William Rexer, porque ele prioriza a iluminação natural, ou então, pelo menos, simular através de pouca interferência a luz natural, seja do sol entrando através das janelas, seja das velas, dos candelabros, etc. Isso cria um visual que é, em primeiro lugar, bastante granulado, principalmente nas cenas internas, e a gente está tão acostumado ao longo da história do cinema a olhar cenas mais escuras, noturnas, internas, de uma maneira mais granulada, através do grão da película, que isso acaba gerando uma sensação de verossimilhança e de realismo muito maior do que se fosse uma imagem límpida, que é o que a gente vê na vida real, né? Na vida real a gente não tem o grão, não importa se está muito iluminado ou pouco iluminado, a gente vê tudo de forma límpida. Como também o filme fala, sem falar, sobre a influência do clima no temperamento, no humor das pessoas. Porque ele não só transita entre as 4 estações do ano, como também muitas vezes ele transita entre fases diferentes do mesmo dia, quando está mais ensolarado, quando está mais chuvoso, ou então a passagem da noite para o dia, do dia para a noite, e tudo isso é registrado de uma maneira bastante impactante através da fotografia. Se está nevando lá fora, a luz que entra é mais azulada, é mais fria, é mais depressiva. Se tá mais calor lá fora, obviamente a luz que entra é um pouco mais dourada, é um pouco mais otimista. E tem uma cena brilhante que mostra isso de uma maneira simples, direta e impactante, que é uma cena musical que tem no navio, quando eles estão atravessando o Oceano Atlântico, em que na mesma cena, para mostrar que aquelas pessoas estão cantando aqueles louvores por muito tempo incessantemente, a diretora corta entre vários planos em que os personagens estão centralizados da mesma maneira no quadro, acompanhando a mesma coreografia, mas em momentos diferentes do dia e em climas diferentes também. Então a gente vê rapidamente através de jump cuts, né, de cortes secos da mesma imagem, do mesmo plano, a luz do dia sendo substituída pela luz da noite, uma luz mais sombria por uma mais dourada, a chuva, o dia, a neve, em uma cena que também fala sobre a persistência dessas pessoas, que vai incomodar muita gente ao longo da vida deles como comunidade. Isso é óbvio, né? Tem uma tendência que cristãos têm de não respeitarem a fé dos outros e de gostarem de cantar em público ou de ficar pregando em lugares nos quais eles não foram convidados. Isso é algo que parece pelo filme que já vem lá do século XVIII, mas também ajuda a construir essa atmosfera que a diretora já tem muito bem planejado ao dirigir o filme, de usar a passagem do tempo, de usar as diferenças climáticas como um fator determinante no clima das cenas e também no humor das pessoas. Chega a ser absurdo que a gente chegou num ponto em tão pouco tempo, em sei lá, cerca de 15, 20 anos, em que um filme que foi rodado em 35mm, como todos os filmes eram rodados 20, 25 anos atrás, consegue ter nesse fato um dos seus principais ativos. Uma das coisas que mais funcionam em O Testamento de Anne Lee é a fotografia absolutamente maravilhosa, tanto das externas quanto das internas, registradas em película. Por isso, eu acho que vale muito a pena você ir assistir no cinema. Em casa, você também vai sentir o impacto da fotografia e, claro, dos outros elementos que eu mencionei nessa crítica, mas no cinema eu acredito que você vai sentir ainda mais, a sensação de imersão vai ser maior. Quero muito saber o que você achou do filme, me diz aqui nos comentários se gostou, não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. E se você gosta do meu conteúdo, gostaria de se encontrar toda semana comigo e com cinéfilos do Brasil inteiro para falar sobre cinema, considere participar do meu Clube do Filme. Eu vou deixar um QR Code aqui na tela para você preencher um formulário com dados pessoais seus, sem compromisso. Eu vou entrar em contato, te dar mais informações, te fazer um convite. Quero muito que você tope e faça parte do meu clube do filme, do meu clube exclusivo, beleza? Não esquece também de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!